Boa tarde, pessoal. Inicialmente, eu quero pedir desculpa por ter entrado atrasada na reunião. Como eu avisei a vocês, eu tinha um exame, não consegui mudar a data, mas consegui antecipar o horário. No que era 14 horas, passou para as 13h30. Eu achei que às 15 estaria aqui, mas cheguei às 15h21, está valendo. Peço desculpa por não ter ajudado na discussão das sugestões da live. Também não é momento agora para isso, porque o tempo realmente já foi esgotado nesse sentido, e vou, conforme já era para ter feito, né, por isso que eu corri tanto, para não, mais uma vez, não deixar aqui esse lápis com vocês, já era para ter apresentado trabalho em outra reunião, e para um problema de saúde com minha mãe não foi possível, mas hoje, felizmente, a gente vai conseguir falar um pouquinho da minha tese de doutorado, como vocês sabem, fruto, né, do PPGE, orientado pela professora Edna Prado, que teve como tema Direitos Humanos e Ensino Jurídico em Alagoas, uma articulação indissociável de formação cidadã. Então, como a gente pode perceber, até pelo título geral, temos 3 temas básicos que vão se entrelaçando: os direitos humanos, o ensino jurídico, né, a seara educacional, mas isso ligado a uma questão de cidadania. Então, essa tríade aí, que a gente se debruçou no estudo, com o objetivo de entender como são trabalhados os currículos dos cursos de direito aqui no estado de Alagoas. E por que esse objeto de estudo? Por que esse interesse? Né, todos vocês, acho que quem já me conhece há mais tempo no grupo, sabe que eu tenho a primeira formação em Direito, tendo migrado logo no mestrado para Educação. E no mestrado, na verdade, desde a minha formação inicial na área de Direito, eu já percebi os currículos muito rígidos, muito tecnicistas, muito voltados à empregabilidade, propriamente dita, e com a preocupação secundária a formação desse estudante, desse futuro profissional, né, o espírito crítico reflexivo, isso mais deixado de lado, aquela coisa que aprisiona o aluno, o estudante, no mundo das leis, das jurisprudências, com esse olhar humanístico mais relegado, eu diria assim. E no mestrado, quando eu trabalhei a evolução histórica do ensino jurídico aqui em Alagoas, tentando entender a razão pela procura exacerbada pelo curso de Direito, em detrimento a tantos outros, partindo do pressuposto inicial de que tinha algo além do financeiro, que muitas pessoas, assim, no senso comum, diziam que a procura pelo direito estava ligada às questões de natureza financeira, já que as carreiras jurídicas em tese são bem remuneradas. E eu, já como docente de curso de Direito, como gestora à época de instituição de ensino que ofertava o curso, via que essa realidade não era tão compatível. Via já muitas pessoas com outras formações, com a situação financeira estabelecida, boa, procurando o curso. E na minha dissertação eu tentava estudar essas razões pela busca do crescimento, pela busca do curso e, consequentemente, o boom que houve no estado e em todo o Brasil em relação aos cursos de direito. E foi onde eu percebi, no estudo, que a questão do status social, do prestígio, do poder que as pessoas têm no imaginário que o curso de direito pode oferecer àqueles que o fazem, foi um fator mais alto, inclusive, do que mesmo a questão financeira. Primeiro fator foi status e prestígio, segundo, dar continuidade à tradição familiar, e terceiro, que apareceu o financeiro, isso em âmbito de mestrado. Então, quando essa condição se acentua ao que eu já tinha, como talvez como uma curiosidade ingênua, de que os currículos eram muito tecnicistas e pouco humanísticos, aliando isso à constatação do mestrado, de que as pessoas estavam buscando o curso, muitas vezes por status, por poder, por prestígio, isso me preocupou a nível de querer, em termos de doutoramento, fazer um estudo mais detalhado sobre essa questão, que não queria deixar só como uma curiosidade ingênua, mas entrar num caráter epistemológico mais denso para fazer análise, o que foi possível, graças a Deus, depois de muito esforço, de tentativas de ingressar no programa, foi possível ser feito com a professora Edna. E a gente delimitou como problema de pesquisa
se os currículos dos cursos de Direito ofertados no Estado de Alagoas contemplam os pressupostos de direitos humanos enquanto referências fundamentais para a construção de uma formação cidadã. Lembrando que aqui, quando a gente trabalhou os direitos humanos, quando a gente fala em direitos humanos, a gente já começa a tentar descaracterizar aquele pensamento ainda bem irrisório que muitas pessoas têm, que direitos humanos se ligam unicamente à defesa dos que delinquiram, né? Lembrando que direitos humanos é a proteção a todas as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, hipossuficiência, é uma gama que abarca um universo muito amplo, tá? Então, a gente começa desmistificando essa questão. E aí, do ponto de vista metodológico, nós escolhemos a pesquisa de natureza qualitativa, o método de análise foi a análise de conteúdo, passando pelas 3 fases, a pré-análise, onde a gente estabeleceu a leitura flutuante, separando o material que seria o objeto, os objetos e aportes. Nas categorias analíticas, a gente estabeleceu 2 categorias. A primeira era cotejar os currículos e perceber se a disciplina de direitos humanos era contemplada, e depois disso, o percentual que as humanísticas representavam em relação às que a gente chama de tecnicistas, ou seja, as profissionalizantes, as que inserem o aluno no mundo do direito propriamente dito, tá? E, no terceiro passo, o tratamento dos resultados, com base no que a gente levantou, a gente pôde fazer algumas inferências. Só lembrando que é uma coisa que, às vezes, quando eu falo da minha pesquisa, as pessoas sempre me perguntam se eu me detive unicamente a olhar se tinha direitos humanos ou não nos currículos, e não foi. Esse foi o primeiro olhar. Mas também, como a gente teve acesso aos projetos políticos pedagógicos e às emendas das disciplinas dos cursos, muitas vezes, eu, até por ser da área de direito, eu saía observando disciplinas tipo direito constitucional, teoria geral do Estado, se não tinha o nome, a terminologia exata de direitos humanos, mas se o conteúdo, de alguma forma, tinha essa abrangência do que a gente fala, tanto direitos humanos como na formação humanística, tá? Só porque eu sempre recorrente essa pergunta, então agora, quando eu vou falar sobre a tese, eu já esclareço isso. Posso continuar, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo, Lana, pode continuar. Então, o primeiro capítulo do trabalho, eu vou estar sempre perguntando, Tainalda, porque como eu estou passando aqui e não tenho acesso ao chat, para não ficar, de repente, pode cortar meu microfone ou alguma coisa, então eu sempre vou ficar pedindo esse feedback a você, tá certo? Certíssimo. Então, no nosso primeiro capítulo, a gente estabeleceu, teve um pouquinho de ousadia, que a gente faz uma metáfora com a citação de Hegel, que é sobre a Cruz de Minerva, quando a gente traz a Cruz de Minerva do ensino jurídico ao humanismo. Como foi esse período, esse primeiro capítulo? A gente quis trabalhar todo o período que vai embasar, do ponto de vista mesmo filosófico, histórico, sociológico, a questão da cidadania. E, para isso, eu, professora Edna, a própria banca na qualificação, a professora Inalda fez parte, a professora Mercedes, o professor Jorge Sarmento, nós entendemos que essa sedimentação era necessária, fazendo um retorno às origens gregas, romanas, para ter esse aporte teórico. Até porque o direito em si tem um berço prestigioso muito forte da sua formação nessas raízes romanas, certo? Então, foi um capítulo bem teórico, bem conceitual, mas que, após a gente trabalhar o segundo, que fala dos direitos humanos e interculturalidade, e fazer esse paralelo com o que já estava alicerçado e a formação mais moderna, jurídica, epistemológica e a parte da educação mesmo, a gente vai chegando ao pensamento kantiano, tudo isso está aí guardando as bases para chegar no capítulo de currículo e trabalhar os teóricos de currículo e a análise específica dos 19 currículos dos cursos de direito que a gente tem aqui no estado de Alagoas. Eu estou tentando falar essa parte mais rápida, pessoal, para a gente guardar mais tempo no capítulo que trabalha os currículos específicos, tá certo? Tranquilo, Inalda? Tranquilo. Pode continuar. E isso, no terceiro capítulo, a gente caminhou para tentar esmiuçar toda a legislação mesmo em relação à política de educação e direitos humanos no Brasil. Trabalhou os planos nacionais de educação e direitos humanos, da primeira à terceira edição,
fez alusão a como isso se encaixava, de alguma forma, as diretrizes curriculares dos cursos jurídicos, como é que estava pautado o mínimo para as humanísticas, viu que há recomendações do Conselho Nacional da Educação para que os currículos dos cursos de Direito contemplem conteúdos ligados a questões afrodescendentes, diversidade, todas as questões que geram esse conteúdo de direitos humanos, fez todo esse embasamento para deixar o trabalho também do ponto de vista de legislação educacional, não deixar essa carência, não deixar essa lacuna. E no quarto capítulo, a gente chega no ponto-chave da pesquisa, onde a gente nominou avanços significativos ou estagnação disfarçada. A análise das matrizes curriculares dos cursos de graduação em Direito do Estado de Alagoas. E aqui, só mais uma vez lembrando, a gente tem 19 cursos no Estado, a gente faz o retrospecto de 1933, onde a gente teve o primeiro curso, que é o curso que vai justamente propiciar, né, a criação da nossa Universidade Federal de Alagoas. A gente sabe que depois de muitas tentativas de outros cursos não exitosos, o curso de Direito dá essa alavancada, seguido em 73 pelo SESMAC, até a atualidade com um curso mais recente em Pão de Açúcar, Sertão Alagoano, totalizando 19 cursos em Alagoas. E aí a gente fez esse gráfico, essa pizzazinha, para mostrar como esses 19 cursos estão distribuídos em relação às regiões. Então, 63%, que corresponde a 14 cursos, se não me engano, são aqui na capital, Maceió, 4 cursos no Agreste, entre Arapiraca, Palmeira dos Índios e acho que tem mais uma terceira cidade que eu não lembro agora, e 11% no Sertão, certo? Que vai ser justamente o de Pão de Açúcar, corresponde a esse 11%. Daqui, a gente foi tentar fazer a análise de como se dá entre pública e privada. E são apenas 3 cursos pela iniciativa pública, o da UFAL, né, Maceió, UNEAL Maceió e UNEAL Arapiraca. Até mais recente, o UNEAL Arapiraca. E a iniciativa privada, 16, e isso é um fenômeno não só de Alagoas, né, mas da política expansionista mesmo, de privatização que vem acontecendo há anos no Brasil. Em análise percentuais, corresponde a 84% pela iniciativa privada, 16% pela iniciativa pública. Posso continuar, Inalda? Está tranquilo? Tranquilo, pode continuar. E aí a gente partiu para observar instituição a instituição com a primeira categoria de análise, que é a presença ou não da disciplina de Direitos Humanos nos currículos dos cursos. Lembrando que, para preservar a imagem das instituições de ensino, a gente não estabeleceu aqui pela cronologia dos deuses, já que o primeiro capítulo da gente foi com essa fundamentação muito forte, esse retorno muito forte às origens filosóficas, a gente fez uma cronologia de surgimento de instituição e o nome de um deus grego do Olimpo, para preservar a imagem das instituições. Então, aqui vocês não vão encontrar SESMAC, UFAL, FAMA, FAA, CEUNE, mas vai encontrar o nome de um deus grego desse, seguindo a cronologia mesmo dos inícios dos cursos, tá? Então, o que está em verde, essas instituições que estão em verde, são as que apresentam o curso como disciplina obrigatória. Então, a gente tem 10 instituições ofertando o curso como disciplina obrigatória, e uma carga horária que vai entre 30 e 80 horas. Uma instituição ofertando como eletiva, com a carga horária de 36, e 7 instituições que não fazem a oferta da disciplina, sequer como eletiva. Tá? Isso já chamou muita atenção da gente, porque a gente imaginava que até pela recomendação, né, do Conselho Nacional de Educação, dessa oferta nos cursos, desses conteúdos, a gente fosse encontrar em quase todas.
com a carga talvez ínfima, mas fosse encontrar em quase todas, e 7 não contemplam. Isso foi aumentando as nossas inquietações. Esses dados que a gente apresentou agora, isso quando colocado em percentuais, a gente vai ver que 56% dos currículos aqui tem a disciplina como obrigatória, né? 5% como eletiva e 39% não oferta a disciplina. E aí a gente parte um pouquinho para um outro olhar para observar a carga horária das que ofertam, logicamente, né, seja como obrigatória ou como eletiva, como se dá essa carga e o montante da carga total dos cursos. Então, a gente observa que elas são ofertadas entre 30 a 80 horas em cargas totais de matrizes curriculares que vão de 3.660 a 4.440 horas. E isso, se colocado em termos, em proporção mesmo, a gente vai ver esses valores aqui, né, bem pequenos. Acho que quem melhor dimensiona a disciplina de direitos humanos faz com 1,35% da carga total do seu curso. Lembrando, gente, que quando a gente vai partir para realmente olhar disciplinas, a gente tem direito marítimo, direito cambiário, direito cibernético, uma infinidade, assim, de disciplinas técnicas, até que nem são tão recorrentes ainda no campo de atuação, principalmente aqui em Alagoas, já que a gente pensa que os currículos em tese são regionalizados, atendem a peculiaridades locais, já que é essa a recomendação, pelo menos, né, das diretrizes. E, na verdade, o que a gente observa são currículos quase que fast food da educação, ou seja, copiou, colou, idênticos, e com esse olhar pouco preocupado à disciplina de direitos humanos, em um curso de direito, né? O que é bem triste, no meu ponto de vista, no ponto de vista dos que defendem a formação humanística. Prosseguindo, a gente partiu também para a segunda categoria de análise. No começo eu falei que a gente tinha estabelecido duas. A segunda era observar a formação, as disciplinas de formação geral em relação às demais. Quais são as de formação geral que a gente trabalhou? Depois de olhar se o conteúdo de direitos humanos estava diluído em outras possíveis disciplinas como constitucional, de 1 ao 4, ao 5, e não observar, a gente vai ver o que é que a gente tem aqui de antropologia, sociologia, história do direito mesmo, que às vezes traz essa vertente. E quando a gente saiu cotejando todas as disciplinas em cada currículo, a gente observa esses percentuais, tá? As instituições fazendo, naquelas cargas que a gente já vê, de 3.360 horas, 4.440, percentuais numa média de 5%. Né? Quem melhor dimensiona é a instituição Kratos, com 9,27% da sua carga horária total. Fazendo aquele gráfico mais ilustrativo, a gente tem em vermelho o que a gente chama de técnica jurídica, né, que é o direito penal, o direito civil, o direito empresarial, o direito do trabalho, que, logicamente, o aluno tem que ter essa sedimentação, é inevitável, ele vai atuar, né, como chama, vai operar o direito. Eu odeio essa expressão, o direito se pensa, não se opera, não é algo cirúrgico nem matemático. E para se pensar isso, a gente tem que ter esse espírito crítico reflexivo, que é feito aqui com 3%. Né? Então, essa é a que melhor dimensiona, a que menos dimensiona, desculpa, a ADES faz em 3% da sua carga total, e quem melhor dimensiona, aquela que eu mostrei lá para vocês, a Kratos, faz com 9%. Posso continuar, Inalda? Pode sim. E aí, depois dessas constatações, não só numéricas, mas depois de muito analisar conteúdos, emendas, projetos pedagógicos, às vezes nos projetos, até uma divergência grande do projeto político-pedagógico com as matrizes. Nos projetos, eles fazem alusão, pelo menos em uns 3 momentos, às questões, né, ligadas aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e nos currículos formais, isso não está posto.
né? Há realmente, não é nem uma lacuna, é uma ausência em muitas, como a gente viu, 7 instituições sem ofertar. E então a gente passa para o 5º capítulo da tese, onde levantamos mais uma vez ousadamente, já começa com a ousadia da coruja de Minerva no 1º capítulo, e a gente vai pensar esse tratamento do currículo como uma espécie de banalização curricular, tá? E, para isso, nós nos apropriamos um pouco do pensamento de Hannah Arendt, quando ela vai falar da banalização do mal, né, que é uma expressão que ela usa quando acompanha, eu acho que todos conhecem Hannah, né, uma filósofa judia, que teve um momento muito significativo da vida dela fazendo a cobertura do Holocausto nazista. E é quando ela se depara com Eichmann, que ela vai dizer que observa naquele homem uma pessoa que estava nos campos de concentração, torturando, matando, e dizia que fazia aquilo como uma atividade institucional do Estado. Para ele, aquilo era normal, que depois daquela atividade, de torturar, de matar, ele chegava em casa e tocava a vida normalmente. Ou seja, a vida para ele, o mal se tornou banal. E eu faço esse paralelo mostrando que, infelizmente, e é difícil falar isso porque eu tenho uma formação em direito, fui por muitos anos gestora de instituição que tem oferta curso de direito, mas eu concluí o trabalho mostrando que há essa banalização, que o currículo, infelizmente, se tornou banal. Assim como Hannah disse que o mal se tornou banal, a vida se tornou banal, o currículo está se tornando banal. Por quê? Quando eu digo isso, é com a ideia mesmo de que a gente tem currículos voltados à empregabilidade, a atender os interesses do capital. O que se busca muitas vezes é aquele currículo vitrine, onde no 2º período o aluno já está vendo direito civil, direito penal, sequer sem ter as formadas bases de um maior aprofundamento crítico reflexivo, e onde é que isso vai trazer problemas na justiça, na efetivação dessa arma que eu acho que é o judiciário. Não que eu diga que os direitos humanos devem ficar adstritos ao curso de direito, não. Defendo e até tento fazer isso hoje na minha prática como docente na universidade, difundir em todas as áreas. Mas creio que no direito isso é muito preocupante, e é essa conclusão que a gente vai chegando, porque são pessoas que vão assumir, com certeza, funções de grande decisão. Né? Não é à toa que a gente observa julgamentos que, dentro da legalidade, estão tecnicamente perfeitos, mas não são razoáveis, não são justos. É aquele adágio, nem tudo que é legal é moral. E se essa pessoa é formada com base em um currículo que não volta a esse lado humanístico, essas preocupações sociais, as questões mais amplas que a gente tem de diversidade, como a gente pensar que tem uma formação cidadã, que vai ter pessoas, em grande maioria, lógico que toda regra com exceção, contribuindo para uma justiça, para um ensino jurídico mais efetivo. Então, nessa ideia, como a gente já tinha falado, trazendo a ideia da coruja de Minerva, e eu, terminando a tese, fiz a conclusão, eu gosto sempre de dizer a todos, porque realmente fiz durante a madrugada. E aí, quando eu parei, chego a esses elementos que, para mim, são tristes, né? São tristes porque quem trabalha com educação, ao se deparar com a realidade dessa, não fica feliz. Mas acho que, ao mesmo tempo, foi ousado. E aí, eu disse, e agora? Esse trabalho foi tão profundo nas dimensões da filosofia, da filologia, eu me preocupei tanto com os significados das palavras, não só dos currículos. Eu não queria encerrar esse trabalho, acho que seria incompatível aqui eu ter uma conclusão, lógico que atendi os padrões, mas eu não queria fechar preso ao método, à técnica. Eu critiquei tanto o rigor técnico, a técnica pela técnica, que eu não queria. E aí eu pensei, eu disse, comecei com a coruja e já estava amanhecendo o dia quando eu estava, já era perto de 5 horas da manhã, quando eu estava finalizando a conclusão, e eu ouvi os pássaros, realmente aqueles pássaros cantarem do amanhecer do dia. E lembrei dessa citação de Rubem Alves. E aí eu encerrei o trabalho com esses termos exatos. Nos primeiros raios do sol que surgem no limiar do horizonte, os pássaros da manhã de um novo dia anunciam no seu canto que a luz já ilumina a face da terra.
São os pássaros da liberdade, capazes de mostrar ao mundo que só é possível liberdade quando se ousa voar. Assim evoca-se as palavras de Rubem Alves ao afirmar que há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados, amam os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Então, com essas palavras, eu deixo a reflexão e também, se possível, quero ouvir vocês sobre a nossa necessidade urgente de que os currículos, as escolas, a nossa universidade se desapeguem cada vez mais dessa ideia de aprisionamento, seja na matriz, seja formal, seja na matriz oculta, em diversos outros elementos, que a gente possa propiciar realmente uma formação integral, formação teórica, formação humanística, e com isso, quem sabe, acender outras centelhas reflexivas, outros desafios, e daqui desvendar novos estudos que venham não só contribuir para o cenário do ensino jurídico, como para tantos outros no campo da educação, em Alagoas, no Brasil, para ser mais ousada. Obrigada, pessoal. E, Nalda, estou à disposição agora para discutir com a turma, se for o caso, tá certo? Nalda? Oi, não, eu estou ouvindo. Eu fiz uma pergunta aqui no chat, mas o povo já respondeu. Vou tentar voltar para o chat, tá? Vou tentar minimizar aqui para tentar voltar para o chat. Sim, aí você pode abrir sua câmera, sim. Já estou abrindo. Olha, gente, então, né, agora a gente abre para o debate, comentários, considerações, alguma pergunta ao trabalho da Lana. Esse é o momento de a gente dialogar um pouco com o trabalho dela. E aí podem abrir, quem quiser, câmeras e perguntas. Gente, eu queria que todo mundo abrisse as câmeras, assim, porque pra gente... A minha tá aberta, pessoal? Tá aberta agora. Eu até sugeri de você abrir quando estava apresentando, porque a gente tá... Mas eu pensei que não conseguia. Consegue. É porque pra gente tá postando, né, também nas redes sociais, e já que vai ficar disponível, creio eu, a gravação, aí eu acho interessante que as pessoas também conheçam quem a dona da pesquisa, né? Ô, mulher, a dona da pesquisa está tão abalada saindo do exame, mas sem problema não. Toda chique. Tô não, mas vamos lá. Toda chique. Pode falar? Pode, minha linda. Podia abrir, né? Olha só, não posso abrir a minha câmera. Eu tô chegando a Santos. Tá mó garoa aqui. E eu só tenho 9% de bateria no celular. Eu não posso abrir a câmera, Renata, porque senão não vai falar. Eu queria primeiro agradecer a Lana, que teve que mudar, né? Mudou um exame muito importante para poder participar da reunião do GAI. Há meses, aliás, quase anos, a Lana está na fila para apresentar, ela já se dispôs a apresentar a pesquisa várias vezes, e nós que mudamos por inúmeros motivos, e a Lana sempre que a gente falava, Lana, agora é sua vez, chegava na hora, não era sua vez, e a Lana pôde participar e apresentar a pesquisa que ela fez para a gente hoje. Então, Lana, muito obrigada pela paciência e, acima de tudo, pelo compromisso, né, de ter deixado, e aí eu fico brava com isso, você deixou, mudou o dia do seu exame para poder apresentar o trabalho para a gente. E eu gostaria de destacar, sou suspeita, né, porque fui orientadora e todos sabem que é uma temática que eu gosto muito, mas de destacar, para além do objeto, né, dos resultados a que ela chega, a dedicação e esse compromisso com a pesquisa, com o GAI, que a Lana demonstra desde que ingressou no grupo, né? Então, para mim, enquanto orientadora, foi um prazer muito grande e uma honra poder ter orientado. E indico a leitura da tese para vocês, porque é muito interessante. E, para além do objeto, eu gostaria de destacar a densidade teórica, epistemológica que tem o trabalho.
as nossas dissertações e os nossos e as nossas teses no PPGE, nos últimos anos, e aí, Nalda, você, por favor, o Jailton, se tiver entrado, me corrijam se eu estiver errado, tem perdido em termos de discussão teórica, analítica e epistemológica propriamente dita. E para quem quer ver o que é uma tese, eu indico, né, não só da Lana, temos aqui Jucinei, que também traz um aprofundamento na questão das cotas, das ações afirmativas, mas isso, em especial nesse trabalho da Lana, é interessante. Quem quer saber o que é uma tese, para além de uma mera descrição ou uma análise empírica, então fica aqui a sugestão e meu agradecimento, né? Essas madrugadas, algumas eu acompanhava, a Lana de madrugada e eu durante o dia, né? Meu esposo e meu filho estão aqui no carro, que a gente está voltando, e eles acompanharam muito bem esse processo de escrita da Lana. Eu nas férias, eu falava, agora eu não posso sair porque eu tenho que terminar de ler um material. Então foi um processo muito árduo para a Lana, mas no final deu tudo certo e eu só tenho que parabenizar e indicar a todos vocês que fazem parte do GAI a leitura da tese. E acerca de Rubem Alves, que sou apaixonada por ele, né, dizer que o GAI tem esse compromisso, que nem eu, que nem Nalda, nem Jailton, outros orientadores no grupo, a gente não vai conduzir vocês, a gente tem o papel de incentivar os voos de vocês. Né, que vocês saiam da gaiolinha do PPGE, que vocês saiam da gaiolinha da UFAL, tem um mundo para além do PPGE e para além da UFAL. E a nós, enquanto orientadores, cabe o quê? Cabe não ensinar o voo, mas estimulá-los a voar. Então, e a Lana conseguiu, voou, hoje já é professora da UFAL e orientando outros trabalhos. Então, Lana, muito obrigada, e foi uma honra ter sido tua orientadora. Edna, você sabe que as palavras serão sempre insuficientes para agradecer você, seu compromisso comigo, com a pesquisa, sua paciência com essas madrugadas, com tudo isso. Sem você, nada disso seria possível. E eu digo, como eu já disse na defesa, né, que foi ruim as 2 reprovações que eu tive antes de conseguir a aprovação, mas foi gratificante por ter não só me tornado doutora, mas por ter me tornado doutora orientada por você. Muito bom. Lana, assim, já que Edna também fez umas colocações, assim, eu também fiz parte da sua banca, né? Isso. Na qualificação e na defesa, e, de fato, é um trabalho bem substancial, né? Essa questão que você falou inicialmente, né? Principalmente essa discussão filosófica, história, né? Bem aprofundada. Então, assim, realmente é um trabalho e principalmente o tempo, né? Você produziu isso num tempo, né, muito breve, até muito rápido. E assim, para não ser injusta, e eu não quero ser injusta, assim, nós também temos teses defendidas no âmbito do GAI, que eu acho que vai também nesse caminho, tá? Assim, isso a gente tem conseguido no GAI, boas produções, né? Claro que o que a Edna coloca, nós temos visto, assim, não só no nosso PPGE, mas acho que essa questão da fragilidade de algumas produções, dissertações e teses, é algo que está muito presente no Brasil, né? Assim, trabalhos com pouca profundidade, mas, assim, o trabalho do Givanildo na tese dele, que foi na Paraíba, que eu participei da banca, do Cinei, da Lana, da própria Luciene, né, foi me orientando a defender um dia desse, em dezembro, tem da Edilene, ou seja, espero que eu não tenha, assim, eu estou lembrando das teses mais recentes que foram defendidas, assim, e nós temos aqui um grupo que também de pessoas que estão estudando, são doutorandos e doutorandas, que acho que é esse caminho. E a gente deve primar justamente por um trabalho de qualidade, um trabalho também teórico, fundamental. Eu acho que a gente tem essa preocupação, eu e Edna, o Jailton, que eu acho que não está nesse momento, a gente tem essa preocupação com essa qualidade do trabalho. Como eu participei da sua tese, e aí eu vou fazer uma pergunta a você já sobre assim, né? A tese foi defendida, não sei se o trabalho foi apresentado, né, em outros espaços, talvez você possa, assim, outros espaços, sem ser só a UFAL, né? Se foi publicado, assim, como é que você vê a repercussão da sua tese
principalmente, mas não exclusivamente, nas instituições privadas, né? Porque pelo levantamento que você faz, né? É o deles, né? Dessa leitura, né? Da análise do trabalho. Como é que você percebe? Porque eu sei que você, estando na UFA, mas será que mudou, assim, alguma coisa lá no ensino jurídico, essa formação mais humanística, ainda se faz presente ou a coisa ainda está bem parada? Agora a gente abre também, eu estou fazendo essa pergunta, mas outros colegas também podem, devem fazer, ou usando o próprio chat, ou então presencialmente não, aqui na tela, né? É isso que eu queria dizer. Certo, Inalda. O trabalho, a gente já conseguiu algumas publicações bem legais, da parte mais específica mesmo do capítulo dos currículos, conseguiu também apresentar em eventos científicos, tanto desde o Educom a evento até que a Ju, né, apresentou no Forges, Lisboa, não foi, Ju? Salvo engano, a gente conseguiu dar essa dimensão maior, até fora mesmo do país. Em relação às instituições, eu só tive, na verdade, lógico que a gente sabe que as notícias vão rápido, todo mundo é ciente que eu fiz esse estudo, mas só 2 instituições me chamaram, me convidaram para refletir um pouquinho essas questões. Só 2 instituições aqui do Estado, em oficinas pedagógicas, como eles chamam, as oficinas pedagógicas com os professores do curso de Direito, me convidaram para que eu fosse um pouco mostrar isso. Só que é muito triste você ver a resistência dos próprios colegas em aceitar uma ideia dessa. Entende, Naldo? Os colegas você tem que mostrar não só esses números, mas quase que ir para um embate com eles, porque são quase todos magistrados, promotores, infelizmente dotados de uma arrogância sobre-humana, não vou mentir, né? Não é porque eu tenho uma formação em direito que eu vou dizer que não, se acham semideuses, muitas vezes, e infelizmente acham que o curso de direito tem que se voltar. Eu vi de um professor que até ocupava um cargo de coordenação em uma das instituições que me chamaram para mostrar, para prestar o trabalho, que a grande orientação da instituição é para ter aprovação em massa no exame de ordem. Então, é chegar o aluno e ensinar a marcar o X. Muitas vezes com macete, muitas vezes por eliminação, e pensar zero. Então, essa angústia aumenta. Essa angústia da tese vai aumentando. Tentei estudar essa mesma realidade dos direitos humanos no campus Arapiraca. A gente percebe que isso também é ainda existente, infelizmente, no campus Arapiraca. Até no curso de pedagogia não se faz presente. O curso de letras, do 16 cursos, só o curso de letras que adota a disciplina como eletiva, os demais ausência total. Então, a angústia aumenta, a inquietação aumenta. Bem, gente, nenhum comentário, nenhuma questão. Perguntem, minha gente, eu corri tanto para chegar. Silêncio. Renata, fazendo tem alguma pergunta aqui, mas... Oi? A Renata fez um comentário aqui, levando para a educação básica, é assim que os alunos são ensinados a serem aprovados nas avaliações em larga escala, a avaliação de larga escala, verdade. Pois é, eu acho que isso é uma coisa, assim, uma coisa importante que eu digo assim, você diz assim, essa devolutiva, essa aí das instituições, do trabalho que você realizou, não só o seu, qualquer pesquisa, né? Às vezes, assim, a gente precisa socializar os trabalhos, a pesquisa, e principalmente você pesquisou várias instituições do estado de Alagoas, então isso é importante, você disse, só 2 instituições até o momento lhe convidou, mas isso também está presente nos artigos, né? Se faz presente também essa divulgação da pesquisa, eu acho que isso é necessário, é importante. Infelizmente, como você diz, a realidade
ela demora muito a mudar, né? E principalmente quando fala em direitos humanos, assim, o nosso curso de pedagogia aqui, do AC Simões, nós temos a disciplina, mas eu acho que ela é eletiva, não é, Renata? Acho que ela é eletiva, direitos Sim, humanos. é eletiva. Eu fiz com a professora Elione, na época, acho que em 2016, se não me engano. Eu fiz com a Elione. Então, assim, então ainda é um processo que é lento mesmo. E principalmente, como você disse, está se tratando de cursos jurídicos que têm uma formação, não sei se é mais conservadora, mais tradicional. Oi, Edna. Oi, não, eu queria destacar, assim, a importância desse trabalho é que, por exemplo, quem entra no GAI que vai discutir essa questão dos direitos humanos e que a Lana tem propriedade, né, nessa temática, a gente tem recorrido também a atividade de coorientação. Então, nós temos já formalizado, junto ao colegiado do PPGE, a coorientação da dissertação da Renata, que está sendo feita pela Lana, em especial nessa parte, toda essa fundamentação em direitos humanos da dissertação da Renata. Quem tem dado suporte, né, e aí eu agradeço aqui publicamente, é a Lana. Né, então eu gostaria de deixar registrada a orientação da dissertação da Renata. E que suporte, né? Porque, assim, eu gostaria até de agradecer publicamente a professora Lana pela orientação, porque foi assim, eu estava me sentindo perdida, né, principalmente nas questões filosóficas dos direitos humanos. Culpa da sua aí, orientadora. Por isso que você estava perdida. Culpa da sua orientadora, que não é muito boa, não. E aí ela chegou e assim já veio, faça assim, assim, já me deu, já orientou, já a tese dela eu tive que ler, né, para também ter um suporte, é uma tese bem, apesar de ter toda uma base filosófica que a gente, que não é da filosofia, a gente tem determinadas dificuldades, né, em relação às questões filosóficas, e é super fácil de compreender, porque é uma tese bem didática. No início eu olhei assim, eu falei, pronto, agora eu vou ficar perdida, mas não, é uma tese super leve, é muito fácil de ler, é até gostosa de ler, diga assim. E também se não fosse a tese, né, eu tive que ler primeiro a tese para poder ler os livros, porque eu tinha que entender, ter uma base. Então, assim, foi através da tese dela que eu pude entender alguns autores, até como a própria Hannah Arendt, que eu não entendia era nada da mulher. E aí veio esse suporte maravilhoso e, inclusive, indico a leitura da tese, não só, porque não é só por questões do direito em si, mas para todo mundo que trabalha, que quer uma educação mais humanista, que trabalham com direitos humanos em si, porque os direitos humanos ele não é só uma disciplina, né? Os direitos humanos ele é para a vida, eu costumo dizer isso. Muito bem. Eu que agradeço, Renata, a sua confiança e sua paciência.